Queria chamar minha irmã Gisele, a nossa diaconisa Gisele. Creio que Deus tem um alimento espiritual. Gostei do sapato vinho, irmão. Para todo mundo ver que tu está com tênis da hora. Creio que Deus tem um alimento espiritual através da vida da Gil. Queria que você estendesse as suas mãos nesse momento. Pai, aqui está a vida da nossa querida irmã diaconisa Gisele. Eu creio que ela preparou a palavra. Eu creio que ela estudou sim. Mas eu creio numa coisa, no sobrenatural do Senhor. Pai, eu creio que o coração dela está queimando, ó Deus. E tudo que nós queremos é sair daqui alimentados com a sua palavra. Por isso, Deus, fala conosco através da vida da tua filha, da tua serva, para que saímos daqui nesta noite edificados, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nossa, alto aqui. A graça e a paz, amados. Todo mundo aí, gente? É muitas coisas, né, nessa igreja, glória a Deus. Deixa eu dar boa noite para o povo da live, porque é só acho que é a pessoa mais mal educada, que nunca dá boa noite para o povo da live. É que eu esqueço da live, mas amém. Queria dizer que, se você ainda não sentiu a presença de Deus nesse lugar, que você pudesse falar com Deus nesse momento. Deus, a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 clamando, Ele se faz presente. A palavra de Deus diz que Ele se faz presente em nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós já estamos aqui, o Espírito Santo já está aqui, Deus já está aqui nesse lugar. E eu queria que você entendesse isso. O que eu senti hoje durante o louvor é que a igreja ela parece que está com frio. Estão com frio, gente? Parece que as pessoas estão encolhidas, as pessoas estão com medo de dar glória a Deus, aleluia. Você é livre. Você pode glorificar o nome do Senhor. E nessa noite eu queria falar isso para você. Você não é escravo, você é filho, você é livre. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nos comportamos como escravos e não como filhos. Graças a Deus, no nosso país, nós não temos o povo escravo tão aberto, tão lícito, para nós vermos como é. Mas é só você estudar um pouquinho, ou você entender um pouquinho da história do nosso país, e você vai ver que hoje nós estamos escravos de outras coisas. Continuamos escravos, mas de outra forma, de uma maneira mais moderna, mas da mesma forma sendo escravo. Então hoje eu queria falar isso com você. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 30. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Dizendo ele, obrigada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Obrigada, irmã. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu achei tão bonita essa passagem de João, e um versículo que tem falado muito comigo, esse João 8,35, que ele fala, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Quando nós entendemos quem somos em Cristo, tudo muda.
quando eu entendo que Cristo é o meu Pai, que eu me torno filho dele, tudo muda. Mas quando isso tudo passa desapercebido, parece que as pessoas nesse tempo estão se esquecendo do que elas são. Nessa época aqui, os fariseus, eles acreditavam em Jesus. Eles estavam acreditando naquilo que Jesus estava dizendo. Mas a convicção deles era a lei. Então eles olhavam para a lei e falavam: não, a gente não pode dizer que acredita nele, porque a lei é que rege as nossas vidas. Eles eram escravos da lei. E Jesus falando para ele: ei, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E aí eu fui pesquisar o que era escravo. A palavra escravo, aquele que é privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. O escravo não tem identidade, é frustrado. O escravo é diferente do servo. O escravo, ele é comprado bonitinho e tem que obedecer o seu senhor. Ele não tem vontade própria. Não é assim: hoje eu acordei e não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de fazer esse serviço. Não, ele não tem escolha. Ele não tem identidade, muitos deles não têm nem nome. Então o escravo, ele é totalmente diferente do servo. Mas por muitas vezes, nós preferimos ser escravos do que servo, do que filho. Muitas vezes nós olhamos para nós e nos olhamos: não, eu sou filho de Deus. Cantar isso é muito bonito. Eu sou filho de Deus. Olha, a Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço por mim. Eu sou filho de Deus. É lindo. Mas eu preciso viver essa realidade na minha vida. Eu preciso olhar para mim, olhar realmente como filho de Deus. E o filho, ele tem as características do pai, né? Para quem tem filho, seu filho pode não parecer com você em aparência, mas tem todas as suas características. Na minha casa, eu tenho uma morena, eu tenho uma loira e eu tenho um mais ou menos. Eu falo que ele é café com leite. Então, assim, nenhum deles parece muito comigo. De característica física, mas de personalidade, eu não sei quem é aqueles meninos puxados. Não imagino. Então a gente para e começa a analisar de que nós precisamos ter a característica do nosso pai. E eu fico muito feliz quando eu vejo os meus filhos falando: não, porque a minha mãe, ela faz assim, porque a minha mãe, ela é assim. Ou quando eu vejo, por exemplo, um simples fato. Às vezes eu saio e aí quando eu chego, eu sei que a minha filha arrumou a mesa da mesma forma que eu arrumo. Ela colocou a comida no prato do mesmo jeito que eu faço. Porque os meus filhos, eles têm a minha característica. E você é filho de quem? De quem são as suas características? O escravo, ele não tem identidade. Qual é a sua identidade? Liberdade de aparência. No versículo 33, ele fala, respondeu-lhes, né, que são os fariseus respondendo para Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Olha só, se eles eram descendentes de Abraão, se eles entendiam o que estava escrito na Torá, se eles entendiam tudo, como que eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus? Já existia Isaías 53 para eles. E como eles não acreditavam? Porque eles estavam presos. A liberdade deles era de aparência. Eles estavam presos à lei. Eles precisavam ter alguma coisa que os direcionasse. E Jesus não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Mas ele veio para revelar quem ele era. E às vezes eu fico pensando, o que falta para você entender quem é Cristo? E de que ele veio para morrer por mim e por você. O que falta para nós entendermos?
Às vezes nós vivemos uma liberdade de aparência. Sabe como? Eu venho para a igreja, eu já aceitei Jesus, eu digo para todo mundo que eu leio a Bíblia, até leio, mas eu não vivo. Eu não sei quem é o Pai de verdade. Eu sei das experiências das pessoas, do que elas vivem, do que elas passaram, de como foi para elas. Mas eu não tenho essa intimidade com o Pai. Mas eu canto, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Como é lindo cantar. É lindo. Mas essa liberdade de aparência que você está vivendo não vai te levar para o céu. Essa liberdade de aparência que você está querendo mostrar para as pessoas não vai te levar para lugar nenhum. Não adianta conhecer a Bíblia e não viver ela. Não adianta dizer, fazer tantas coisas e não conhecer a Bíblia. E não viver a Bíblia. Você está vivendo uma liberdade de aparência. Você vai dizer para todo mundo, eu sou crente sim. Eu canto, eu danço, eu prego, eu oro, eu sou do evangelismo, eu sou... E daí? Os judeus também conhecem a palavra. E quando, ao contrário, se depararam com Jesus, não o reconheceram como filho de Deus. Mas eles eram livres, pois muitos criam no que Jesus estava dizendo, mas não podiam falar com uma liberdade de aparência forçada, verdadeiro escravo da religiosidade. Quantas vezes nós nos tornamos escravos da religiosidade? Dizemos que somos crentes, mas às vezes esquecemos do significado da palavra crente. Por isso que todo mundo fala, crente até o diabo é. Porque ser crente é crer em Deus. Mas o filho, ele tem intimidade com o Pai. O filho não vive de aparência. O filho não tem que mostrar o que ele está, se ele está bem ou se ele está mal, porque o Pai já conhece o coração dele. Ele não precisa enganar ninguém. Ele é sincero. Escravo do pecado. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aí no versículo 24, um pouquinho antes, fala assim, ó. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Mas irmã, tu está dizendo que eu sou escrava do quê? Não, eu sou livre, eu já aceitei Jesus. Eu estou vivendo para Ele. Tem certeza? O que tem sido mais importante na sua vida? Cristo? O seu celular? A sua rede social? O que tem sido mais importante para você? Seu emprego? Sua família? O que tem sido mais importante para você? Às vezes nós colocamos as coisas no lugar de Deus e nem percebemos. Porque o cotidiano, você acostuma com aquilo. Todo dia. Então, vira parte da sua vida. Quando a Bíblia fala que nós somos escravos do pecado, eu sempre falo isso. O que te separa de Deus é o pecado. Porque Deus, Ele ama o pecador. Mas Ele não ama o pecado. Mas eu peco todo dia. Porque todo dia tu peca, né, irmão? Se for só eu tô pega. Mas todo dia você peca, todo dia eu peco. Mas Deus, Ele nos ama. Olha que lindo. Ele nos ama, Ele perdoa os nossos pecados. Mas eu não posso virar escravo do meu pecado. Sabe aquela coisa que você faz hoje, sabe que está errado, pede perdão para Deus,
mas aí amanhã você faz de novo. Como se você olhasse e falasse assim, ai, Deus é amor, Ele vai me perdoar. Quando você se arrepender de verdade, com certeza, Ele está pronto para te perdoar. Mas enquanto você não se arrepende de verdade, você vira escravo do seu pecado. Você deixa de ser livre e passa a ser escravo. Quando as pessoas te olharem, elas vão olhar para você e falar, ah, o fulano do pecado? É tipo assim. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais viver dependendo daquilo que Satanás fica jogando na minha mente, dominando a minha mente. Eu prefiro ser livre. Eu preciso entender o que é realmente ser livre. O que é realmente viver o melhor de Deus para a minha vida. Coloca aqui para mim Efésios 2, 1 e 2, por favor. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é você? Filho de quem você é? Porque às vezes você está se achando filho. Eu sou filho. De quem você é filho? Qual é a sua identidade? As pessoas conseguem olhar para você hoje e identificar quem é você? Conseguem ver Cristo na sua vida? Como eu falei, o filho ele precisa ter as características do pai. Será que eles conseguem olhar para você e ver Deus na sua vida? Se tem uma palavra que ficou muito marcada na minha mente, foi que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos semelhança dele, não somos iguais a ele. Semelhança é aquilo que te reflete. Você tem refletido Deus na sua vida? As pessoas olham para você e falam, não, você não é perfeito, mas eu vejo Cristo na sua vida. Eu vejo Cristo nas suas atitudes. Nossa, como você é feliz. Cristo deve estar fazendo a diferença na sua vida. Esse Deus que você serve realmente deve fazer a diferença na sua vida. Você precisa entender que nós estamos mortos para os nossos pecados. E quando fala que nós estamos mortos para os nossos delitos, é para tudo aquilo que você faz de errado. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Se eu falava mal das pessoas, eu não falo mais. Você consegue entender o que é morrer para os seus pecados? É deixar toda a prática daquilo que desagrada a Deus. Mas parece que a gente quer viver escravo disso. Parece que o sacrifício de Jesus foi algo muito fácil. Algo que qualquer um de vocês, ou de mim mesma, iria lá e fazer. Carregar a cruz, ser crucificado, ficar lá. Parece que foi fácil. Quando eu escolho viver o erro, parece que eu estou dizendo isso para Deus. Ah, foi muito fácil. Se você quiser, morre de novo por mim. Qual tipo de relacionamento você tem? Antes disso, eu quero ler, põe para mim aqui Romanos, por favor, Romanos capítulo 8. 5:8, desculpa. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Olha que lindo. Você não tinha nem nascido, você nem pensava em estar aqui, Ele já tinha morrido por você e por mim. Ele já tinha morrido por você e por mim. Você escutou isso? Vou falar de novo. Você ainda nem estava aqui, mas Ele já tinha morrido por você e por mim. Não foi à toa que Cristo morreu na cruz.
foi para que você e eu pudéssemos ser livres. Pudéssemos olhar e dizer: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Porque o sacrifício maior Cristo já fez na cruz por mim. Qual tipo de relacionamento você tem com o Pai? Eu só coloquei 3 tipos de relacionamento. Tem vários. Mas eu coloquei 3 e eu queria que você se autoanalisasse. O relacionamento estável. Aquele que não sai do lugar, não evolui, pois há total falta de interesse. O crente que tem um relacionamento estável com Deus é aquele crente que quer vir para a igreja, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Ele não quer nada diferente. Ele não quer, não quero compromisso com nada. Tá tudo bem do jeito que tá. Tá tudo bem. Vai ter oração. Não. Eu oro na minha casa, não precisa. Eu só vou para o culto. Não quero falar com ninguém, não quero me envolver com ninguém, não quero. Tá bom do jeito que tá. O relacionamento instável. Aquele que é desequilibrado, oscilante, escorregadio, bambo, inconstante, que muda facilmente. Sabe aquele crente que hoje é crente, amanhã já não é mais? Não, ele até é, mas aí ele fica com um pouquinho de raiva, e aí ele não quer mais orar, ele não quer mais ler a Bíblia, ele não quer vir na igreja, porque o irmão não falou com ele, porque o pastor não deu a oportunidade para ele, porque a irmã estava de cara feia na porta, porque sentaram no lugar dele, porque ele queria fazer outras coisas no mundo e aí ele não pôde. Então, ele dá um tempinho de Deus. Sabe o que eu quero fazer com essa palavra nessa noite? Que Deus te confronte naquilo que você está errado, para que você entenda que você é livre. Você não é escravo do seu erro. Ele já te libertou. Então não seja um crente nem estável e nem instável. Não fica passeando dentro da igreja. Não fica passeando na presença de Deus, porque pode não dar tempo. Eu sempre falo que eu quero trazer uma palavra bonitinha de amor. Eu tento, sem brincadeira. Mas não dá, né, gente? Ainda bem que o pastor me põe para pregar assim, esporadicamente. Relacionamento saudável. Se comunica abertamente, sinceramente e regularmente. Você se sente livre para ser vulnerável, porque sabe que não vão se aproveitar de você. Pode se expressar abertamente sobre a sua vida. O relacionamento saudável é quando você pode ser quem você é. É quando você não precisa de palavras bonitas para dizer para Deus quem você é, nem o que você está sentindo. Não sei se já aconteceu com você, de você querer orar, você ajoelhar e você não conseguir falar. Você só chora. Ou você fica ali em pensamento: Deus, eu estou aqui, mas eu não consigo falar, eu não consigo expressar. Gente, sem brincadeira, eu estava ali no louvor e eu estava agoniada. Deus me falava que o diabo estava costurando a boca das pessoas para que as pessoas não louvassem. E que a máscara ajudava a esconder tudo isso. E sabe por que ele faz isso? Porque o louvor, ele liberta. Você sabia disso? Você já teve essa experiência de você chegar na igreja muito mal, e aí você começa a cantar por cantar, porque você conhece o louvor. Daqui a pouco você está levantando a mão, daqui a pouco você já está dando glória a Deus, porque o louvor, ele liberta. Mas parece que as pessoas entram mal e querem sair pior do que entraram. Cara, de verdade, tá tão frio, ficar em casa debaixo da coberta, comendo pipoca é mais gostoso. Começa a abrir a sua boca e dizer para Deus quem você é. Tenha um relacionamento saudável com Ele. Olhe para Ele e fala: Deus, eu não estou bem, eu não estou legal. Eu não estou legal, Senhor, isso está me magoando, isso está me machucando, não está sendo bom para mim. Seja sincero diante de Deus. Porque era isso que Jesus estava dizendo para os judeus: ei, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque vocês continuam sendo escravos. Abra sua boca, começa a dizer para Deus quem realmente você é, o que tem te incomodado.
De verdade, assim, às vezes eu acho até que Deus não me ouve. Porque às vezes eu sento no meu lugar lá da minha casa que eu oro, e eu começo a falar umas coisas para Deus, e eu falo, Deus, eu acho que o Senhor não está me ouvindo, não. Porque é muita coisa, né? Se eu falando essas coisas para o Senhor, não estou gostando disso, estou irritada com isso. Olha, se eu pudesse, eu não levantava da cama hoje. Mas é isso que Ele quer. O que adianta eu me ajoelhar e começar a fazer uma oração bonita? Amei o texto que a Adriana usou aqui, pro ofertório. O que adianta? Ou então você querer se justificar diante de Deus. Ai, mas eu sou, eu faço, eu. Vou fazer um culto para a gente matar o eu novamente. De novo. Comece a ter um relacionamento saudável com Deus. Deixa Ele te olhar como você é. Porque Ele já sabe quem você é. Ele te sonda, ainda que a palavra não chegou nem na tua boca, Ele já sabe o que tu vai pedir. Seja sincero com Ele. Seja vulnerável. Deixa Ele tocar aonde você não quer que ninguém toque. Deixa Ele transformar aonde você não quer que ninguém saiba o que está acontecendo com você. Começa a olhar para você como um filho. Eu acho muito legal, meus filhos, eles têm muito isso comigo e eu acho isso muito legal. Porque eu não tive isso com a minha mãe, então eu acho legal dos meus filhos sentarem, conversarem, me perguntarem as coisas, querem saber a minha opinião. E eu acho isso muito importante, embora nem sempre eles sigam a minha opinião, né? Mas tudo bem, mas eles perguntaram. E eu acho isso o máximo, porque eu sempre pedi isso para Deus. Que eu queria que os meus filhos fossem meus amigos. Eu sempre pedi isso para Deus. Então seja vulnerável. Sabe, olhe para Deus e diga para Ele quem você é. Não seja religioso. Não seja aquele crente que bate cartão na igreja só para dizer para o pastor, ei, eu estou aqui, pastor. Até porque, gente, de vez em quando, algumas pessoas passam desapercebidas, né? Não dá mais... A gente, só o pastor que consegue, que ele é multiforme, que ele fica ali na porta, ele sabe quem é, você fala, eu vi uma pessoa, essa já está vindo faz tempo, sério? Multiforme ele. Tem um relacionamento saudável com Deus, não tem um relacionamento instável nem estável, não seja desequilibrado, não fica pagando de louco, né? A gente fala, não seja desequilibrado, uma palavra tão bonitinha, né? Não, para de pagar de louco mesmo. Para de ficar se fazendo de doido, que não conhece a Bíblia, que não sabe orar, que não sabe lutar, que não sabe... Para! Não dá mais tempo para isso. Vem ser crente de verdade. Vamos montar um logo. Vem ser crente de verdade. Vem ser filho. Para de ser escravo. Vem ser livre. Nossa, gente, as pessoas lutam tanto pela liberdade. E nós que somos livres, as pessoas querem, em outros países, queriam só ler a Bíblia. Em outros países, eles rasgam as folhas da Bíblia e cada um fica com uma e depois eles vão trocando. Porque eles não podem nem ter uma Bíblia. Cara, você é livre. O que falta para você adorar a Deus? O que falta para você ser um crente genuíno? O que falta para você entender que você é filho? Talvez o que falte é ter um relacionamento saudável com Deus. É se mostrar para Ele como você é. É mostrar para Ele as suas fraquezas. E dizer para Ele, Deus, me ajuda aqui, está difícil. Está doendo. Versículo 35 fala assim. É o 5:35 mesmo? É. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O escravo não consegue ter um relacionamento saudável com o pai e por isso não vive na casa do pai. O filho consegue viver na casa do pai porque ele se sente livre. Ele tem um relacionamento saudável sem reserva. Se você hoje está na igreja, amanhã você não está, você é escravo. Você não consegue ter um relacionamento saudável com o pai. Então eu só sou crente se eu for para a igreja? Tu só é crente se tu for para a igreja.
Porque a Bíblia fala que você tem que ter comunhão. Então, com quem que você está tendo comunhão na tua casa? Com a live? Com os irmãos que estão na live? Não, cara, a Bíblia fala que eu preciso ter comunhão. Então, eu sou crente quando eu vou para a igreja, quando eu tenho comunhão com os irmãos. Aí eu sou crente. E aí eu sou filho, porque eu gosto de viver na casa. Agora, quando você é um crente instável ou estável, desequilibrado, que hoje está na igreja, amanhã não está mais, você não é filho, você é escravo. Então você pode escolher nessa noite, se você quer ser filho ou se você quer continuar sendo escravo. Você escolhe. Olha que lindo. Nem isso, porque ele te comprou com alto preço, que foi o sangue dele na cruz do Calvário. Mas mesmo ele te comprando, ele te dá a liberdade de escolha. Agora, se você compra um iPhone da última geração, você me dá a liberdade de escolha de pegar o seu celular e usar quando eu quero? Não, ele é propriedade sua. Você pagou, você comprou, você manda nele. Cristo te comprou. Mas ele está te dando a liberdade de você escolher se você quer ser filho ou se você quer continuar sendo escravo. O escravo não vive na casa, ele passa pela casa. Ele vem, ele olha, pega algumas coisas, mas ele não permanece. Porque aquele âmbito não é o lugar onde ele está acostumado a viver, não é o que ele gosta de fazer. Outras coisas chamam muito mais a atenção dele. Então ele não consegue viver na casa. Filho, não. Porque assim, quando a gente é pequeno, quando a gente é muito novo, a gente quer fazer 15 anos. Ai, quero fazer 15 anos. Aí você faz 15 anos. Aí não tem mais graça os 15 anos, eu quero fazer 18. Porque quando eu fizer 18, eu vou ficar de maior. E aí eu faço o que eu quero. Meu pai e minha mãe não mandam mais em mim. Aí faz 18 anos. Aí, já não é mais também aquilo. Então eu quero casar. Aí você casa. Aí você começa a ter vida de adulto, começa a ver que você tem que pagar a conta, que você tem que trabalhar, que a louça não vai ser lavada sozinha, que a roupa não vai para a máquina sozinho, né? Você começa a ver como é difícil. Aí você fala, era tão bom quando eu era pequeno. Era tão bom quando a minha mãe cuidava de mim, o meu pai cuidava de mim. Era tão bom o tempo que eu estava na casa dos meus pais. O filho sempre quer estar na casa do pai. O filho sempre quer estar no aconchego do pai. Então, pega isso para você. Seja vulnerável diante de Deus. Seja livre. O versículo 36 fala, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para entender onde eu estou, eu preciso entender por onde eu já passei. Então pensa, quem você era antes de aceitar Jesus? Onde você estava? Como era a sua vida? Será que o que você vive agora é ruim? Você era livre? Ou a sua liberdade era condicionada? A maneira em que eu emprego a minha vida no reino determina quem eu sou. Quer saber se você é livre? O que você tem feito no reino? Em que você tem se doado para o reino? As pessoas conseguem ver Cristo através da sua vida? Ou os seus problemas têm sido maior que tudo? Ou você tem olhado para os seus problemas e dito assim para eles, eu achei que Deus era grande, mas os meus problemas estão sendo maiores. Ser livre é poder conduzir a sua vida. É como um carro. Eu achei muito interessante isso. É como um carro. Não adianta você torcer para ele não bater. Você precisa assumir o comando. E aí ele te leva onde você quer. O carro, não adianta você entrar no carro, fingir que sabe dirigir.
Por quê? E ficar torcendo, ai meu Deus, que eu não bato, que ninguém bate em mim. Não, você tem que saber dirigir para ele poder te levar onde você quer. Senão você vai ter que ter alguém que dirija para você. Quando você tem o controle da sua vida, é como você tem o controle do carro. Você vai para onde você quer. E Cristo te dá essa oportunidade. Ele fala, ei, eu te comprei, foi por um alto preço, mas eu ainda assim te dou a liberdade de você escolher. O que você quer ser? Para onde você vai conduzir a sua vida? Se é que realmente você tem sido o condutor da sua vida. Porque às vezes o condutor da sua vida tem sido as coisas que estão ao seu redor, muito mais do que aquilo que você realmente é. João 8,32, coloca aqui para mim, por favor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gisele, eu não consigo me libertar disso. Você ainda não conheceu a verdade. Você ainda não conheceu a palavra de Deus. Senão você conseguiria ser liberto. Não, irmã, mas eu luto todos os dias. Será que você está lutando da maneira correta? Será que você está fazendo da maneira correta? Porque você precisa também ser humilde o suficiente para entender que quando eu não consigo sozinha, eu posso pedir ajuda. Você precisa ser humilde o suficiente para entender que Deus, Ele prepara pessoas para nos ajudar, para nos orientar. Esse versículo deixa claro para que sermos livres, precisamos conhecer a verdade. Quem é a verdade? Qual é a verdade da sua vida? Falar da palavra é muito bonito. Eu gosto do pastor Cláudio porque ele não decora o teu nome, mas a Bíblia, ele decora. Mas se ele te chamar de, como ele chama? Coisinho, não é? Abençoado, é porque ele não lembra o seu nome. De vez em quando, até a Sara, misericórdia. Chega em casa, ele fala abençoada, ela já sabe, ele esqueceu o meu nome. Mas ele decora a Bíblia, olha que legal. Às vezes tu decora tanta coisa, tu se perde com tanta coisa, toma conta da vida dos outros, quer saber tudo e não decora a Bíblia. Gasta teu tempo decorando pelo menos um versículo. Se não dá um por dia, decora um por semana, pelo menos. Eu só vou ser livre quando eu conhecer a verdade. E a verdade é isso aqui, ó. Não tem como conhecer a Deus de outra forma. Só se você quiser viver de avivamento. Só de avivamento. Só de poder. Se isso é conhecer Jesus para você, aí tem aquele louvor que fala, quando a luz se apagar, quando a música calar. É isso? Eu só quero você. Quando tudo acabar, quando apagar as luzes, quando você for embora, você continua sendo crente? Você continua amando esse Deus? Você continua vivendo essa verdade? No meio dos seus amigos, no seu trabalho, você consegue continuar vivendo essa verdade? As pessoas conseguem ver Cristo na sua vida? Não vai muito longe, na sua casa. As pessoas conseguem olhar para você e ver Jesus na sua vida? Porque é muito fácil ser crente na igreja. Mas e na sua casa? Como que é? Como que você fala com seu filho? Como é que você responde para os seus pais? Já vou! Abençoado, para não dizer outra coisa. Como é? A verdade precisa ser constante na sua vida. Somos filhos e não escravos. Jesus, em concordância com Deus, nos fez assim. Põe para mim aqui Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos
irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Achei linda essa palavra, beneplácito, olha que lindo. É igual quando você fala gasofilácio, olha que lindo. Mais bonito é o significado dela. Sabe o que é você entender que Jesus, Deus, entrar em concordância para que nós fôssemos adotados como filhos? Sabe o que é você entender? Deus, é como se Deus chegasse assim para Jesus e falasse: filho, você vai morrer por toda a humanidade para que eles possam ser os meus filhos. E aí Jesus do outro lado: vai precisar disso mesmo, pai? Tem que ser assim? Tem que ser assim, filho. Então tá bom, então eu vou. Eles entraram em concordância, até para que você pudesse ser adotado como filho. E quando ele fala assim, volta, não, deixa aí mesmo. Ele nos predestinou para sermos filhos. Cara, você não era nem nascido, ele já tinha te escolhido. Ele já olhou e falou: ei, aquele ali é meu filho. Ele vai nascer, ele vai crescer para a glória do meu nome. Ele já te escolheu. Sabe quando eu acho bonito quando ele fala, ele me elegeu? Eu não sei, eu li isso várias vezes, mas dessa vez que eu estava lendo foi de uma forma diferente. Eu fiquei pensando, quando você elege um candidato, é porque você acredita naquilo que ele te propôs. E aí, por mais que ele não faça, né, isso é só um detalhe, mas você acredita, você olha para ele e fala, não, eu vou votar nele porque eu gostei das propostas dele e tal. Imagina que ele te elegeu. Ele olhou para você e falou, eu acredito nas propostas que eu tenho na sua vida. E eu vou fazer, mas você precisa se posicionar diante dele. Para e pensa. Não foi você que escolheu, ele te escolheu, ele te elegeu. Então por que você quer ser escravo em vez de filho? Seja livre, porque é isso que Deus quer de você. Ele quer, ei, me serve com leveza. Olha para mim não como um fardo que eu tenho que carregar, eu tenho que ser crente, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Porque quando você fala que é crente, as pessoas só falam o que você não pode fazer. Mas ele não fala que a gente come pra caramba, que a gente joga bola, que a gente joga até Uno, gente. Olha só, que pecado. Ninguém fala das coisas legais, só querem falar das coisas que são ruins. Parece que ser crente é um fardo. Parece que quando você mostra para a pessoa e fala, Deus me livre. Ai, deixa eu Quantas vezes você já escutou isso? Deixa eu aproveitar um pouquinho no mundo, fazer algumas coisas que eu ainda não fiz, depois eu volto. Porque parece que ser crente é um fardo. Mas não é. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Para sermos filhos por adoção. Cara, eu quero todos os meus direitos de filho. Porque filho, ele tem direito na casa do pai. Eu quero os meus direitos como filho. E eu não quero que Satanás roube isso da minha vida. Porque ele é assim, né? Ele não pode te ver um pouquinho feliz, que ele já quer jogar alguma coisa para roubar a tua alegria, roubar a tua felicidade. Sabe? O prazer de estar, o prazer de fazer. Eu sou assim também, gente. Eu não sou diferente de vocês. A pastora que sabe. Toda vez eu chego falando para ela assim, eu estou cansada, minha cabeça já está como? Não aguento mais, chega, não quero mais. Ela, então, deixa eu te falar uma coisa. Não dá mais. Não dá para voltar mais. A Bíblia fala que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então, se eu estou aqui, eu preciso andar. E aí eu cheguei aqui, não adianta mais eu olhar para trás. Acabou. Ali já acabou, já passou. É daqui para frente. Eu preciso continuar crescendo. Eu preciso continuar querendo. Eu preciso continuar tendo intimidade com o Pai. Eu preciso disso. Seja livre. Seja livre. Queria chamar o pessoal do louvor.
Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu não sei como essa palavra soou para você. Mas para mim foi muito difícil. Eu acho que de todas as vezes que eu preguei, essa para mim foi a vez mais difícil, porque aos 45 do segundo tempo eu ainda não tinha uma palavra para trazer. E o pastor perguntava, e aí, a palavra está pronta? E ele achava que eu estava brincando. Eu falava, não está. Não, para de graça, porque realmente eu tenho um caderno, eu anoto tudo, as minhas coisas. Mas sabe quando você lê tudo aquilo e Deus fala, não é isso ainda. Calma. E eu estava sentada ali falando para ele, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? E ele falou, você ainda não entendeu. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. E eu fiquei pensando, por que uma palavra de que eu não sou mais escravo, eu sou livre? Isso é muito simples. Isso é muito simples. Quando eu aceito Jesus, eu entendo que eu sou livre, que eu sou filho. Eu já entendo tudo isso. Então, para que uma palavra falando disso? E ele falava assim para mim. Ainda tem pessoas que não entendem que são filhos. Você ainda não entendeu em algumas áreas da sua vida que você é filho. E aí eu comecei a chorar e falei, Deus, realmente, tem áreas da minha vida que eu ainda não entendi que eu sou filho. E eu fico me martirizando e fico ali pensando, repensando, o que eu posso fazer para melhorar, como eu vou fazer, sendo que eu não sou dona da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, você não é dono de nada. Porque se ele quiser tirar o ar que você respira nesse momento, ele tira, e aí o que vai ser? Nós somos cidadãos do céu. E o meu pensamento precisa ser assim. Não estou falando para ninguém não viver na terra, não viver, não comprar, não trabalhar. Não é nada disso. Mas eu estou falando para você que você precisa entender. Você é livre. O dinheiro não é o seu não é o seu dono. O seu trabalho não é o seu dono. A sua esposa não é o seu dono. O seu esposo, o seu filho não é o seu dono. O seu dono é o Senhor Jesus, que morreu por você e morreu por mim. E Ele está te dando a oportunidade. Seja livre. Não permita mais que nada que tem te prendido te deixe sendo escravo, sabe? Sai daqui diferente realmente. Sai daqui com a tua mente transformada. Eu quero orar com você. Mas eu quero que você entenda que não é uma oração de concordância, porque a palavra de Deus fala que eu preciso confessar aquilo que eu sinto. Para que eu seja livre, para que eu seja liberto. Então não é eu estou orando e você está aí, amém, Jesus, é verdade, Senhor. Não, abre a tua boca, começa a ser vulnerável diante de Deus, começa a dizer para Ele o que você está sentindo. Começa a falar para Ele o que você não aguenta mais. Começa a dizer para Ele, Pai, está difícil. Ou então se está tudo bem, 1000 maravilhas na sua vida, opa, glória a Deus, começa a orar agradecendo. Deus, está tudo lindo na minha vida, é tudo perfeito, eu não preciso de nada. Eu duvido que alguém vai fazer essa oração. Então não é uma oração de concordância, é um clamor que você vai fazer agora. Você vai dizer para Deus tudo aquilo que tem impedido de você ser filho, que tem deixado você ser escravo. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a minha vida e a vida dos meus irmãos. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos esvaziar agora de nós mesmos. Que nós possamos entender que só em Ti nós somos verdadeiramente livres.
Porque em Ti nós somos filhos e não escravos. Deus, traz a liberdade para a minha vida. Tudo aquilo que tem me prendido, tudo aquilo que tem me amarrado, tudo aquilo que tem me feito escravo, Deus. Que nessa noite seja quebrada toda cadeia, toda corrente, em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a ministrar nos corações. Começa, Senhor Deus, a transformar vidas. Em nome de Jesus. Senhor, eu não aceito nada menos do que a Tua presença nesse lugar. Porque se somos livres para Te adorar, somos livres para glorificar o Teu nome, somos livres, ó Deus, para Te dizer, eu Te amo. Espírito Santo, sonda os nossos corações, a nossa mente. Deus, eu fui elegida. Senhor, o Senhor me elegeu para ser filha. O Senhor me elegeu, o Senhor me escolheu, porque o Senhor viu em mim a capacidade de poder ser templo Teu, de poder fazer aquilo que é a Tua vontade. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor me escolher. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor transformar a minha mente e o meu coração todos os dias. Porque eu sei, Senhor, que eu sou pecadora, sim. Mas eu não quero viver no pecado. Eu quero ser livre, Senhor. Eu quero viver na casa do Pai. Eu quero viver no colo do Pai. Eu quero ser cuidada pelo Pai. Espírito Santo, louvado, engrandecido seja